Bom, agora vamos analisar o top 4 da Open, que é a categoria que, na minha opinião, a galera precisava respeitar um pouco mais, porque, meu amigo, independente... o shape do cara é feio, isso, aquilo, pode ser. Mas, meu parceiro, você ser um Open não é para qualquer um, não, tá? Filho, tem que ser muito maluco para ser Open. Mas vamos lá, e tem genética para isso, tá? Não é só droga, não. Eu não lembro o nome de todos. Tem o Bonac, o Hollingshead e... Deixa eu ver o nome dos demais. Por quê, Maurício? Porque eu não sou bom de nome mesmo. E é isso. Vamos ver certinho quem ficou dentro do top 4. Bonac, Sassan Heirat, James Hollingshead em terceiro e Ronald Gordon. Deve ser esses 4 aqui. Vamos ver. O Gordon é o de sunga verde. O Sassan Heirat, se eu estiver falando errado, foi mal. É o de sunga preta do lado do Bonac, que a gente está vendo agora. James Hollingshead, vocês sabem, sunga preta na outra extrema. William Bonac, o baixinho. Vamos ver as poses agora. Estavam todos na semi-relaxado, chamaram atleta duplo bíceps de frente. Obrigado, cameraman. Deu zoom, focou e tirou os demais. Vamos falar dos dois do meio, né? Vou fazer o quê? Os dois do centro, Bonac e o cara que ficou em quarto, que eu esqueci o nome já. Bonac tem pernas maiores, aparentemente o de sunga verde está com um leve condicionamento, talvez o Bonac não encontrei o melhor. Cintura do Bonac é larga. A cintura do outro cara é um pouco mais fina, só que a dorsal dele começa lá em cima, do Bonac começa mais embaixo. Porém, o cara é mais largo, é mais alto. Bonac, braços muito grandes. Cara tem braços grandes também, mas falta a cabeça longa do tríceps. Pensando em volume muscular, o Bonac é maior. E querendo ou não, uma coisa que acaba afetando muito os Opens mais altos é essa distância do preenchimento. Eles demoram mais para preencher. Talvez algumas pessoas vão falar que o de sunga verde é mais estético e um pouco melhor em alguns pontos, mas falta esse volume que falta em um Open. Mas, cameraman, tu podia ter aberto a filmagem, né? Não tô falando do Erickson, a gente tá falando aqui. Expansão de dorsal, eles abriram a filmagem, aí. Na pose expansão de dorsais, os 4 atletas têm pernas boas. Olha, o James, pra vocês entenderem o que eu tô falando. O atleta que ficou atrás do Hollingshead é da mesma altura praticamente, só que falta aquele preenchimento. Ele tem uma estética, mas falta aquele preenchimento de um Open. Lembra que eu falei sobre a harmonia na Classic? Na Bodybuilding Open não é tão evidente assim, não precisa ser, não é tão importante a harmonia. Se você tem todos os outros critérios, volume, condicionamento, etc., e tem harmonia, você tem um plus. Querem um grande exemplo? Rafael Brandão ficar na frente de alguns atletas que são maiores do que ele. O Brandão não é o maior do palco, não é o mais pesado do palco. Porém, o Brandão chega com uma harmonia e estética de físico que os outros não chegam. Então, isso o coloca acima de alguns. Não chega a ser o campeão, porque o Dauda, por exemplo, tem uma estética e é muito grande. Como que é o nome? Derek. Ele não tem aquela estética que o Brandão tem, mas é, de certa forma, harmônico e muito grande. Então, é para vocês entenderem esse ponto. O Hollingshead ficou na frente do de sunga verde. Ele tem mais ou menos a mesma altura, não tem a estética, mas ele tem muito preenchimento, muito volume, está bem condicionado. Então isso conta e pesa um pouco mais na bodybuilding. O Bonac, extremamente volumoso, essa é uma das melhores poses dele. Por quê? Porque ele consegue dar um miguezinho na cintura, mas pouco. Tanto que, se vocês repararem, a cintura dele parece mais fina agora do que na duplo de frente. Porém, ele esconde um pouco as dorsais pelo tamanho dos braços e também pela largura da cintura. O atleta que ficou em segundo, eu acredito, desculpa, eu treinei perna hoje, esse vídeo não sei se saiu, se não saiu hoje vai sair amanhã, e se não saiu amanhã já saiu ontem. Boa, né? Tô exausto. Mas o atleta que foi em segundo, da extrema direita,
ele não tem o tamanho que tem o Rollins Head, mas ele está muito condicionado. Ele tem os abdômenes bem marcados, ele tem um condicionamento bom. E dado as proporções, você vê que o atleta é mais baixo, ele tem um volume mais aceitável do que o atleta de verde, tá? Nessa pose de frente, expansão, cara, cada um tem seus pontos fortes e fracos. Melhor lá do peito. Cara, essa é uma pose difícil de se ganhar. Tá, muita gente não vai entender o comentário que eu vou fazer, mas enfim, eu vou tentar explicar. Essa é uma pose difícil de se ganhar do Bonac, do atleta que ficou em segundo e até mesmo do Rollins Head. O atleta que ficou em quarto, ele ainda falta tamanho. Você vê que quando ele preencher, cara, isso aqui vai ficar insano, bizarro. Por que eu falo dos outros atletas? Volume de lado e do Rollins Head, as pernas dele são muito grandes, o glúteo é muito grande, o peitoral é muito grande, ele gira bem, ele encaixa muito bem essa pose. Então ele entrega um conjunto volumoso e bem encaixado a pose, consegue mostrar os dois ombros. Eu falo sempre para vocês, atletas, a arbitragem quer ver os dois ombros. Mas a gente consegue ver que o Rollins Head ele tem esse tamanho, consegue encaixar bem a pose, mas falta condicionamento que o Bonac e o outro adversário dele tem. O Bonac, glúteo gigantesco, posterior bem marcado, o quadríceps, o vasto lateral bem marcado, panturrilha, peitoral fibrando, braços bem marcados. E aqui, como não se olha a cintura dele não se torna um ponto fraco. O que eu faria nessa pose? Eu não contrairia o peitoral esquerdo, eu abriria, alongaria, para ele ficar mais largo e ficar mais compatível com o atleta que ficou em segundo. O atleta que ficou em segundo, também, perna bem marcada, glúteo, o peitoral dele é bem largo, falta um pouquinho de braço para o tamanho de ombro e para o Rollins Head falta braço no geral para o tamanho do contexto do físico dele. Então, desses atletas, o que está mais harmônico, mesmo eu falando que não importa tanto, a harmonia desses aqui se torna o Bonac, porque ele está um condicionamento uniforme, tem volume e essa pose não se olha a cintura, o que é o ponto fraco dele. E vamos para duplo bíceps de costas. Rapaz. Vamos ver quem vai encaixar melhor, esperar eles encaixarem e parar. E 3, 2, 1, parou. Aí. Esperar um time bom. Membros inferior. Caramba! O posterior do cara da direita, que ficou em segundo, tá, pra mim, é o melhor posterior dos quatro. Bem encaixado. O glúteo dele não é tão grande, não tá fibrando tanto. O glúteo do Bonac é bizarro, insano. Vasto lateral, Bonac e Rollins Head, mas o Rollins Head falta glúteo, não está tão marcado. Parte baixa de dorsal, o Bonac sofre com isso, ele não tem aquela parte baixa tão evidente, justamente porque ele é achatado, tá? Já o cara que ficou em segundo tem a parte baixa, mas falta muita carne nessas dorsais. O atleta que ficou em quarto não está tão seco de costas, lembra daquele... que o cara tem que ser ali tão condicionado de frente quanto ele é de costas. O glúteo dele é um glúteo bom, dorsal é um dorsal bom. Ele é um prospecto. É um cara que tem um físico muito bom, uma linha muito boa, mas ele falta carne e trabalho. Parte baixa de dorsal, a gente vê uma pele dobrada ali do Rollins Head. Talvez seja só a pele, não tenha gordura. A dorsal do Rollins Head, ela é muito densa, mas ela não tem tanto detalhe. O que é meio estranho, mas quem entende de fisiculturismo entende bem o que eu falei. Ela tem espessa, tem carne, mas falta aqueles detalhamentos, aquele contorno de cada músculo. Ombros, o do atleta que ficou em segundo é um ombro muito bom, braço bom. Ombro do Bonac, bom, braço ok. Ombros do atleta que ficou em quarto, gigante, mas isso faz com que os braços dele fiquem para trás. E ele poderia ter erguido um pouquinho o cotovelo, flechado mais os braços, e isso ia dar outra impressão para os braços dele. Braços do Rollins Head, ombros ok, braços bons, e ele encaixa bem a pose. Para mim, o Rollins Head pousou melhor no Detroit do que ele tinha pousado no Arnold Classic Ohio. Ohio? Eu acho que foi. Mas, o atleta da direita, o que ficou em segundo, ele se fecha nessa pose. Ele poderia abrir e ficar um pouco maior. Talvez ele quis mostrar um pouco o detalhamento que eu comentei anteriormente, que falta no Rollins Head, nele também falta, nele falta carne. O Bonac se fechou,
poderia abrir, mas talvez isso ia atrapalhar mais ainda a parte baixa da dorsal dele. Vamos para expansão de dorsais. A pose que separa os meninos dos homens. Esperar todos encaixar. 3, 2, 1. Encaixou. Cara, essa pose, velho, é de predominância do 1. Bonac. 2. O cara que foi em segundo. 3. Ó, o Rollins Head, ele assusta mais porque ele fica mais largo, ele expande mais. E a pose é a expansão. Se ele alonga o abdômen, ele iria ativar melhor os eretores e a parte baixa da dorsal dele não ia ficar tão ruim. O cara do meio, o que ficou em quarto novamente, ele tem pernas muito boas, dorsais muito boas, mas falta tamanho e falta condicionamento. Entre o Bonac e o segundo, cara, difícil, porque o cara que ficou em segundo, ele tem uma separação entre a lombar e a parte baixa dorsal, o que é bom. Por quê? Porque um ser humano precisa ter essa separação. Quem não tem é encurtado, entrega uma desproporção estrutural. Porém, o volume, a densidade que tem todos os outros itens do Bonac compensam essa falta de lombar. Então, Bonac para mim nessa pose. Melhor lado tríceps, esperar todos eles encaixarem para ver quem encaixa melhor essa pose. E 3, 2, 1, parou. Aí, ô Bonac, você sortou um segundinho antes, cara. Eita, deixa eu ver se eu vou conseguir voltar. Pera, gente, vou ter que voltar 1 milímetro. 8, 3, 4. 8, 3, 4. Aqui. Esperar eles terminar a expansão e encaixar novamente a melhor lado tríceps. Deixa eu ver o que meus clientes, você que ainda não tem aula de poses, me contrate MB Posing Coach _ você que precisa de consultoria MB Petim _ e é isso. Ai, passei, fiquei vendo aqui, passei. Ei, mancada, hein, Maurício? Mas vou voltar aqui, peraí. Bom, voltou aqui, achei a bom time. Melhor lado tríceps. Rollins Head, falta abdômen. Encaixa bem a pose, mas falta abdômen, tem muito posterior. Precisava trabalhar esse abdômen para ele contrair melhor. O cara do meio perde muito em tamanho, o cara que ficou em quarto. O Bonac usou a base Dorian, que a gente conhece aqui no Brasil. Poderia ter girado um pouco mais para ficar um pouco mais largo, mas encaixou bem a pose. Eu mudaria a forma com que ele segura a mão, mas talvez seja mais fácil. Para mim, o melhor encaixe dessa pose foi do atleta que ficou em segundo. Talvez eu acredito fielmente que ele ganhou essa pose do Bonac, porque ele fica mais largo, mostra os tríceps, tem abdômen, mostra a perna e tem mais posterior. Essa pose eu acredito 99% que ele ganhou do Bonac. Pelo conjunto no geral também, tá? E abdominais e coxa. Eles fazem aquela brincadeirinha. O Bonac posa mais lateralizado, porque ele sabe que a cintura dele não é o ponto mais forte. Rollins Head tinha que ter posto as duas mãos atrás da cabeça para mostrar o outro dorsal dele primeiro, ia valorizar mais, já que ele não tem a cintura tão fina. O cara do meio, que ficou em quarto, ele tem uma estética muito boa, essa pose é muito forte nele, mas falta tamanho. O Bonac, eu acho difícil ele ter ganhado essa pose, ele impressiona muito no tamanho. Então, se a arbitragem gostar desse volume, provavelmente ele tenha levado nesse ponto. Tamanho e condicionamento dele está muito bom. O atleta que foi em segundo também encaixou muito bem essa pose, ele está condicionado. Falta um pouquinho de tamanho com relação ao Bonac, mas no conjunto ele está melhor que o Bonac. Eu acho que essa pose também quem ganhou foi o atleta que ficou em segundo. Mas na grande maioria da predominância no geral, o Bonac levou. Vamos ver a mais musculoso. Essa é uma pose, na minha opinião, que é difícil ganhar do Bonac e difícil ganhar do cara que ficou em segundo. Porque justamente pelo fato deles serem um pouco mais baixos e mais preenchidos, dá aquela impressão de parede, de bloco, de músculo muito bizarro. Entendeu? Esta foi a análise da Bodybuilding Open, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Porém, entretanto, todavia, eu ia terminar, encerrar e dar risada, acabou, e tudo bonitinho. Mas esse será outro vídeo, tá? Porque esse aqui já ficou longo. No final do evento, eles fizeram uma brincadeirinha, porque eles são muito engraçadinhos.